Olá, meu nome é Fernanda Martins de Souza e eu vim apresentar o trabalho intitulado Mulheres Escravizadas em Óbidos durante as décadas finais da escravidão, trabalho, família e comunidade escrava. Essa pesquisa está em andamento e faz parte do meu trabalho de conclusão de curso e foi construído no âmbito do trabalho de iniciação científica intitulado O Trabalho de Mulheres Negras nas Cidades e no Meio Rural do Baixo Amazonas entre as décadas de 1840 a 1880, fomentada pela FAPESP e orientada pelo professor Luiz Carlos Laurindo Júnior. A historiadora Mari Del Priore, em seu livro História das Mulheres no Brasil, aponta que, apesar de presentes direta e indiretamente em muitos documentos históricos, ainda faltam pesquisas regionais que evidenciem a presença de mulheres como sujeitos históricos, trazendo à vista a multiplicidade e a diversidade de perspectivas em torno da história das mulheres. E pensando na multiplicidade de perspectivas em torno da história das mulheres, eu pesquiso a história de mulheres negras escravizadas no município de Óbidos, no que diz respeito ao seu trabalho, seu lugar na família e na comunidade escrava nas décadas finais da escravidão. Vale destacar também que o centenário da abolição de 1888 ele é um marco na historiografia brasileira que contribuiu com uma mudança expressiva na questão da presença do negro não só na Amazônia, mas no país como um todo. Foi um momento de fomento a pesquisas sobre o passado escravista do país, e os historiadores começaram a explorar questões do tráfico transatlântico aqui para a região amazônica. Possibilitaram a construção de um novo modelo interpretativo para a história da região amazônica, pontuando a presença do sujeito negro como essencial, não só para o desenvolvimento econômico, mas também cultural. Mas apesar dos avanços historiográficos na produção de pesquisas voltadas aqui à história da região amazônica, existem lacunas historiográficas em algumas regiões, e o Baixo Amazonas é uma dessas regiões que apresenta lacuna historiográfica no século XIX. Então, o meu trabalho ele busca suprir um pouco dessa lacuna historiográfica com relação ao tema da escravidão, voltada para a mulher negra escravizada no município de Óbidos. Então, por que estudar nas décadas finais da escravidão? Bom, nas décadas finais da escravidão, nas décadas de 1870 e 1880, existe um expressivo movimento de luta emancipacionista em busca do fim da escravidão. Então, isso gera um impacto não só nas relações de trabalho, as quais essas mulheres estavam inseridas, mas também na constituição familiar, porque a Lei de número 2040, de 28 de setembro de 1871, declarava de condição livre os filhos de mulher escrava que nasceram desde a data da lei, e o decreto número 5.135, de 13 de novembro de 1872, concede uma preferência à libertação de escravos com vínculos familiares. Então, a lei e o decreto, elas influenciam diretamente a questão da constituição familiar. As minhas fontes são o livro de classificação de escravos para serem libertos pelo Fundo de Emancipação do município de Óbidos. Foi produzido entre 1873 e 1884. Ele é fruto da Lei número 2040, de 28 de setembro de 1871, que também é fonte de pesquisa e de análise. Decreto de número 5.135, de 13 de novembro de 1872, e o recenseamento de 1872, que apresenta os dados da população escrava, os dados demográficos da população escravizada em Óbidos durante o início da década de 1870. Os resultados da minha pesquisa eles ainda estão em construção, mas temos como resultados a estruturação do banco de dados de processos criminais, onde foram disponibilizadas diversas informações de processos que foram produzidos em algumas cidades do Baixo Amazonas no século XIX. Esse banco de dados ele facilita a navegação entre processos pelo tema que se está pesquisando através da síntese de casos. Além disso, fornece inúmeras informações sobre os sujeitos participantes desses processos. Ao todo, o banco tem 475 documentos do século XIX, abrangendo 3.245 sujeitos, nos quais 17 mulheres se encontram na condição de escravas e 4 na condição de libertas. Foi sistematizado também no Excel o livro de classificação de escravos para serem libertos pelo Fundo de Emancipação da cidade de Óbidos, para mim conseguir lidar melhor com as fontes e para mim conseguir montar tabelas e gráficos com os dados disponibilizados. Esse documento, esse livro de classificação, ele é uma lista geral de homens e mulheres que vão passar pelo processo de libertação a partir do fundo. E eu me atentei às mulheres escravizadas, então elas são o foco da minha pesquisa, mas constam na classificação 817 indivíduos, sendo 417 mulheres, 372 homens
e 28 não identificados, porque alguns trechos das informações elas estão meio ilegíveis. Essas 417 mulheres desempenhavam diversas funções dentro da cidade de Óbidos no período de 1873 a 1884, no qual 275 trabalhavam em lavouras, 85 eram serventes, 18 lavadeiras, 17 costureiras, 16 cozinheiras e 6 não identificadas. A atividade que recebe mais contingente de mão de obra dessas mulheres é a lavoura, e em sua maioria provavelmente de cacau, já que ele é o produto mais exportado na cidade de Óbidos entre as décadas de 1860 e 1880. A segunda atividade que as mulheres mais desempenham é a de servente, que é o trabalho de auxílio, auxiliar do serviço doméstico. O Fundo de Emancipação, ele não se sustenta sozinho, Então há uma enorme discussão acerca desse documento e das intenções políticas por trás das legislações que possibilitaram a criação desse documento, e isso também vai ser analisado, isso vai ser discutido no meu TCC. E, por último, temos o recenseamento de 1872. Eu pesquisei somente Óbidos, e Óbidos tem somente uma freguesia, que é a freguesia de Santana de Óbidos, onde o número de indivíduos escravizados é de 769, sendo que 334 desses indivíduos são mulheres. Esses dados, eles vão ser analisados, sistematizados e discutidos junto com a bibliografia, e isso está em construção. Então, meu trabalho é esse. Eu queria apresentar minhas referências e os meus agradecimentos à Universidade Federal do Oeste do Pará, Fundação Amazônia de Amparo Estudos à Pesquisa e ao Centro de Documentação Histórica do Baixo Amazonas.